Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos avançar nas questões que envolvem os conhecimentos, mas vamos focar mais especificamente em como a ideia de conhecimento ela é baseada para o pensamento científico, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diferentes formas de se adquirir conhecimento através dos diferentes tipos de conhecimento que a gente viu na aula passada, tá? Vou apresentar só alguns aqui, obviamente, não todos, tá? Então, uma das formas de conhecimento mais comum aos humanos, indiferente à forma com que se pensa, é a intuição, tá? Intuir está associado à ideia de adivinhação. É aquele pressentimento que você tem, é aquela ideia que você apresenta que não é verificável, ela simplesmente vem. É como você, olha, hoje parece que vai chover. Você não precisa ter conhecimento meteorológico, ou você observa o ambiente, a natureza do local, você sente que algo vai acontecer, tá? Algumas das nossas ideias, elas vêm a partir de intuição, inclusive em ciência, né? Desculpem. Outra forma de conhecimento que não pode ser confundida com a intuição é a superstição, certo? A superstição, ela envolve o pensamento mágico, certo? A irracionalidade, tá? Ela usa como base de si o argumento anedótico. É aquele sujeito que acha que quando ele está assistindo o time dele jogar, ele tem que usar sempre a mesma cueca. Ou quando ele vai assistir o jogo lá no estádio, onde for, ele tem que ir sempre com a mesma roupa. Tá? Então isso é superstição. Tá? É você acreditar que se o chinelo tiver virado de cabeça para baixo, a mãe pode morrer. Tá? Então, essas ideias, né, que elas são transmitidas ao longo das gerações também, elas são formas de conhecimento, mas é um conhecimento supersticioso. Gato preto dá azar, passar debaixo da escada, ou mais recentemente, no que a gente está vivenciando, que determinado remédio ele funciona, certo? Basta acreditar que vai curar uma doença viral. E a gente sabe que não é assim, certo? Então, o argumento básico ele não tem fundamentação, ele é anedótico. Tá? Em muitas ocasiões, ele é imposto pelo medo. Uma forma de conhecimento que é extremamente comum, né, de aquisição de conhecimento é o argumento de autoridade. É aquele sujeito que está acima dos outros por alguma posição, ou ele é um líder político, ou ele é pai, ou ele é o professor, tá? Então ele ocupa uma determinada posição e esta posição, tá, lhe dá um efeito de autoridade, então o que ele transmite é considerado conhecimento, certo? Obviamente a gente tem que ter cuidado com esse tipo de leitura, porque estar numa posição de autoridade não necessariamente é garantia de que se tem conhecimento, certo? Alguns sujeitos chegam em determinadas posições que a gente nem sabe como aquilo foi possível, certo? Mas são situações. E a gente não pode confundir autoridade com poder, certo? A autoridade é quando o sujeito ele tem a posição e ele usa aquela posição para uma liderança ou é algo que é socialmente consentido. Poder é quando é imposto, certo? Então, né, a autoridade é uma coisa, poder é outra coisa. Outra forma de argumentação para aquisição de conhecimento é a argumentação racional indutiva, tá? Que é aquela que é muito utilizada pelo pessoal das ciências humanas, tá? Que eles vão fazer uso de resultados de estudos que permitem uma argumentação forte, sólida e estruturada, certo? Então as premissas, as ideias, elas têm consistência, os elos das etapas, elas são bem estruturadas. Então, um trabalho, um argumento, uma estrutura racional indutiva bem concisa, dificilmente a conclusão que ela gera vai ser uma conclusão falsa, certo?
Então aí você tem dois exemplos que eu coloco. Ó. Estudos apontam que o capitalismo reduziu a taxa de pobreza extrema no mundo. Tá? Então outra, pessoas não brancas, menos instruídas e fora do eixo sul-sudeste são mais mal remuneradas, certo? Então essas conclusões, essas argumentações eu extraí de trabalhos do pessoal de ciências sociais. Então lá você tem toda a descrição, toda a argumentação, toda a base estrutural do trabalho que permitem chegar a essas conclusões que, se a gente parar para refletir, são conclusões verdadeiras, né? Que a gente conhece há algum tempo. E o último tipo de aquisição de conhecimento que eu tenho para falar para vocês hoje é a aquisição através do método científico, que é a base do argumento do que a gente está trabalhando. A rinite aqui está me matando. Tá? Então, o método científico, tá? Ele vai representar um dos elementos centrais do pensamento científico, que tem como característica central a sistematização das etapas. Você não pode ir para a etapa seguinte sem concluir adequadamente a etapa anterior. E que essas etapas, quando organizadas e estruturadas, elas permitem com que você responda à sua pergunta de pesquisa. Essa pergunta ela pode ser inclusive gerada a partir de uma intuição, certo? A diferença entre a ciência e o senso comum é esse. A ciência ela utiliza a intuição como argumento de ideia. Dessa ideia eu vou testar. E aí eu aplico o método científico. No senso comum, a intuição ela já é a conclusão. Eu acho que, e pronto. Sem verificar, sem testar. Usa aquilo como a verdade. Tá? Então, no método científico, você vai ter um conjunto de etapas sistemáticas que vão permitir com que você verifique, com que você teste, que no final você conclua através de uma racionalização prévia se aquilo que você está perguntando é A ou B, se a hipótese que você formulou a partir da sua pergunta é verdadeira ou se ela é falsa. Então a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente sabe que a vitamina C não previne e nem trata resfriado, certo? Então, mas é muito comum. Tá? Quando eu morava com a minha mãe, chegava no inverno, vamos começar a tomar suco de laranja, vamos começar a tomar vitamina C, porque vai prevenir para quando vier um resfriado e tudo mais. E não funciona. Então lá era senso comum, certo? Foi demonstrado que não tem efeito. Nenhum corpo pode mover-se com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Isso eu vou falar um pouquinho mais ali na frente como exemplo. Lembre-se, é uma demonstração da teoria da relatividade que mostra que o movimento não é instantâneo. Então é uma correção científica da ideia de Isaac Newton. Então você tem uma demonstração de que o que era considerado como adequado anterior precisou ser corrigido. Por que isso foi corrigido? Porque foi verificado, foi testado. Tá? Bom, então só para lembrar as características do conhecimento científico, tá? Você vê esse conteúdo no vídeo anterior, né? Na hora que a gente fala em tipos de conhecimento. Então você tem, o conhecimento científico ele é sistemático, então ele tem aquele conjunto de etapas sucessivas. Ele é verificável e investigativo. Você testa e experimenta. De novo, testar e experimentar não é usar equipamento, tecnologia necessariamente de alta complexidade, aguinhas coloridas e aparelhos com computadores, não sei o que. Você pode fazer isso também. Desculpe. Você pode fazer isso também através de pesquisa bibliográfica ou de outras formas de investigação. Tá? A pesquisa científica, tecnicamente, ela é neutra, certo? Neutra, por quê? Porque quando você tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta de pesquisa, essa pergunta me permite gerar conclusões, afirmações, que são as hipóteses, que são as especulações. Em geral, as hipóteses elas são uma afirmativa e a outra que anula essa afirmação, certo? Ou seja, ou é uma coisa ou é a outra coisa, certo? Então,
Na hora que você faz a experimentação, o processo todo, você acaba concluindo qual que é a verdadeira. E isso conclui o processo. Tá? Mas por que, que a neutralidade científica ela é vista como aspas? Porque quem faz ciência somos nós. Tá? E por ser nós, humanos, falhos, a gente tem sempre uma expectativa de que uma hipótese ela é preferência nossa do que outra, porque vai dar um resultado mais interessante para nós. Então o problema não é a neutralidade científica, o problema é a neutralidade nossa, certo? Então quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, pode estudar o tema, o mito da neutralidade científica, tá? Provavelmente vai encontrar boas leituras, tá? E dessa forma, o risco de não ser neutro na ciência, pelo indivíduo e não pela ciência, é você colocar vieses, né? Tendenciosidade na análise. Mas isso não é um erro da ciência, é um erro do indivíduo. Tá? A ciência ela é contestável e, consequentemente, falível. Lembra, eu falei para vocês antes isso. A ciência ela aceita o erro, ela aceita a falha, no sentido de que você pode corrigir, você pode aprimorar, você pode evoluir ou você simplesmente pode zerar. Olha, isso aqui está tudo errado, vamos começar tudo de novo. Tá? É racional, crítica, tanto que é isso que permite a contestação, a investigação e a verificação da falibilidade e, consequentemente, também ela é factual, real. Lembra? Ela é aplicada dentro das leis da natureza. Não existe ciência do estudo sobrenatural. Se existe, não é ciência, é pseudociência. E isso leva a gente aos elementos gerais da aquisição do conhecimento. Tá? A aquisição do conhecimento ela parte de um trinômio, de 3 elementos: a intuição, o empirismo e a racionalização. Tá? A intuição, como a gente viu, é aquilo que age pelo pensamento. Tá? Independe de formação científica, de formação técnica ou da origem do conhecimento do sujeito. Tá? Uma intuição ela pode gerar uma ideia, uma especulação, uma pergunta, uma possibilidade. O empirismo é o conhecimento adquirido através da verificação. Não vai confundir empirismo com conhecimento de senso comum, lá do empiricão. Né? Então, imagina a seguinte situação. Pela intuição, você gera uma pergunta com possíveis respostas. Tá? Através da testagem, da verificação empírica, você colhe resultados. E por último, você vai lá e racionaliza os resultados coletados da tua verificação. Você vai analisar, vai estudar, vai racionalizar fortemente em cima para permitir com que você conclua se aquilo que você intuiu, né, aquela pergunta original que você gerou, ela é verdadeira ou ela é falsa, se a hipótese é verdadeira ou se a hipótese é falsa. Então perceba que você tem uma sequência de etapas. Tá? Em geral, tá? Quando a gente fala em pensamento científico ou na ideia do desenvolvimento de um argumento, a gente avalia esta situação. Você tem uma ideia central, você verifica, testa, aprofunda no conhecimento e racionaliza antes de concluir. Tá? O que acontece na era da rede social, em que todo mundo sabe tudo, é que as pessoas já transformam a especulação em conclusão, certo? O argumento intuitivo, que é uma ideia, sem verificação, sem confirmação, ela, pum, já é a verdade. E aí isso resulta, entre outras coisas, na idiotização do mundo, né? Então, a aquisição de conhecimento tem a intuição, que é a especulação, ó, o acho, quem acha não tem certeza, certo? A experimentação,
que é a verificação. Lembra, experimentar não necessariamente requer equipamentos eletrônicos, tá? Você pode colher informação, você pode testar coisas a partir de consulta bibliográfica na internet, na biblioteca, onde for, tá? E isso te permite racionalizar, que é o concluir final, certo? Não pulem as etapas, façam todas as etapas para que você tenha a certeza de que o conhecimento adquirido ele é sólido, o argumento ele é válido. Tá? Então isso leva a gente a pensar que um único tipo de conhecimento, tá, que considera a falha, o erro, é o conhecimento científico. Tá? As outras formas de conhecimento, devido às suas características particulares, eles não reconhecem a falha como algo possível. Tá? Então, de novo, como eu falei antes, não é lógico nem racional você comparar um tipo de conhecimento com outro tipo de conhecimento, porque conhecimentos diferentes levam a características diferentes e a conclusões diferentes, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, o conhecimento religioso com conhecimento científico. O conhecimento religioso ele não pode ser baseado em características científicas, porque o conhecimento religioso ele é um conhecimento que vai além da realidade, ele vai além das leis da natureza. Então ele vai considerar uma série de elementos que são elementos não verificáveis pela ciência. Então, utilizar a ciência para explicar que um fenômeno religioso está certo ou está errado, ou utilizar a ciência para forçar que um determinado elemento religioso está certo é incoerente, certo? Porque não se questiona elementos religiosos, porque você lembra uma das características do conhecimento teológico é que existem dogmas, certezas plenas e absolutas, eles não são verificáveis através das leis da natureza, e que a fé é o acreditar sem questionar. Então, se você começa a questionar, você está aplicando o conhecimento religioso de maneira inadequada. Tá? E o conhecimento científico, utilizar o conhecimento científico para argumentar, ou discutir, ou elementarizar, ou rebaixar uma determinada situação religiosa também é incoerente, tá? Porque são formas de pensamento diferentes. Ao mesmo tempo, comparar também o conhecimento de senso comum, empírico, com conhecimento científico também que é o mais comum, né? Também são problemáticos. Por quê? Porque lembra, o conhecimento de senso comum ele é um conhecimento mais utilitarista, ele é um conhecimento mais generalista, ele não tem aprofundamento, ele é mais sensível do que racional. Tá? Então, não tem lógica o processo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente associar essas coisas, porque é muito comum as pessoas utilizarem conceitos do senso comum como se fossem conceitos científicos. Tá? Então, olha aí, tá? Em roxo você tem o que seria o conhecimento do senso comum, empírico, e em vermelho a resposta, a ideia do que aquilo significa em ciência, né? No conhecimento científico. Então lá, fato. Fato é associado da ideia de que é algo verdadeiro, que é algo definitivo no senso comum. Tá? Em ciência, fato é baseado na observação controlada, baseado em causa e efeito, certo? É um elemento muito mais flexível na ciência do que no senso comum. Teoria no senso comum é a associação de ideias hipotéticas, falíveis e especuláveis. Em ciência, teoria é explicação de fatos. Então, perceba, a pessoa fala assim, eu tenho uma teoria
de que na novela tal, fulano tal. Então, a ideia do sujeito, o que no senso comum as pessoas chamam de teoria, na verdade é uma hipótese, é uma suposição, é uma intuição, é uma especulação, certo? Em ciência, teoria é porque determinada coisa é assim, é uma explicação de fatos, tá? Em ciência, ideias são afirmações a serem testadas em processos lógicos, a serem testadas, tá? No senso comum, lei é algo a ser cumprido. Então, lei, né, é aquele elemento que você cumpre. Tá? Então, segundo a cultura, segundo a legislação local, você cumpre determinada lei. Em ciência, a lei é uma generalização indutiva. Lembra, as leis, elas não explicam os fatos, elas apenas descrevem. Em geral, quando a gente estuda lei, em ciência, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis, elas são frases curtas e diretas, certo? Tá? As teorias é que vão explicar as leis. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Em ciências, princípios são pressupostos postulados, conceitos são abstrações induzidas, tá? Que são mais difíceis de serem traduzidas dependendo da cultura, tá? do país, e construtos são conceitos dotados de pressupostos científicos. Tá? Então, construtos eles são mais estruturados, são mais solidificados do que a ideia do conceito. Bom, então olha só. Para o senso comum, eu não dou crédito aqui para quem fez essa tirinha, porque honestamente eu não sei, mas ela é muito boa para explicar algumas coisas. Tá? Lei e teoria são conceitos independentes e diferentes, mas são complementares. Tá? Tá lá o carinha aqui, ó. Quando uma teoria é comprovada, ela se transforma em lei. Isso é uma leitura do senso comum. Isso é incorreto, tá? Uma lei é uma descrição de um fenômeno observável, certo? Em geral, você faz uma expressão matemática para isso, não obrigatoriamente, tá? Uma teoria é um marco de um trabalho que explica o fenômeno com provas e evidências através de experimentações. Então, por exemplo, quando você fala em lei, a lei é como algo ocorre, enquanto que uma teoria é algo que por que aquilo ocorre. Logo, uma teoria e lei não são coisas separadas. Lei não é uma teoria 100% comprovada. Lei e teoria são dois conceitos distintos, certo? Que se complementam. Uma lei é a descrição sucinta e direta de como algo acontece. E uma teoria é a explicação de uma lei. Tá? Ó, teoria. Vamos lá, um exemplo de novo aqui. Ó. A evolução é só uma teoria. É, realmente, né? Então, ó, você vê que é a fala do senso comum, certo? Desmerecendo. Só uma teoria. Vai lá. Muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese, uma possibilidade, uma crença ou algo que não foi ainda comprovado com 100% de certeza. A palavra mágica que a gente vai discutir ainda um pouco mais. Teoria é só isso? Não. Não. Certo? Então perceba, para o senso comum, teoria e hipótese são as mesmas coisas. Certo? Eles trabalham a teoria como se fosse na realidade uma hipótese. Tá? Então, na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho, um framework, que explica fenômenos de forma concisa, coerente, sistemática e preditiva. Então, começa com hipóteses, lembra? Intuição, especulação, uma ideia, que vão ser testadas, verificadas, analisadas e que tem tantas evidências racionalizadas que te permitem concluir que são verdadeiras. Olha as etapas sistemáticas aí bonitinha. Você intui, igual a gente viu agora há pouco. Você intui, especula. Você testa, experimenta,
verifica e depois você racionaliza para concluir. Essas são as etapas. Então, portanto, quando alguém diz a evolução é só uma teoria, tem razão. É só uma teoria muito bem comprovada, certo? Então, em ciência, você tem que entender que na hora em que você está discutindo com alguém ou ouvindo alguém, você tem que ter cuidado com a fala do sujeito, certo? E com a sua fala, tá? Então, o momento que a gente tem de ajustar o nosso vocabulário é agora. Então, quando você fala, isso aí é só uma teoria, cuidado, certo? Tá? Você está trabalhando teoria como se fosse uma hipótese. Então, não, isso é só uma hipótese. É igual as pessoas falam, eu tenho uma tese. Uma tese é um estudo longo, duradouro, de doutorado, em que o sujeito faz todas as etapas da sistematização científica e conclui. Então eles trabalham tese como se fosse uma especulação, algo não verificável. Pessoal, se não é verificável, é hipótese. Não pode chamar de teoria, não pode chamar de lei, não pode chamar de construto, não pode chamar de nada, certo? Senão cai no senso comum. Então olha só, em ciência a gente tem certeza, existe certeza científica, tá? Lembra, a gente tem sempre que pensar que o conhecimento científico ele é falível, tá? A gente tem sempre que questionar. Vamos lá. No século XIX, esse sujeito que vocês conhecem aí, o Camille Gauge, tá? Do complexo de Gauge, ele criou uma técnica que é a chamada técnica de impregnação pela prata. E ele fez os primeiros trabalhos com o sistema nervoso que permitiu a identificação do que viria no futuro a ser chamado de neurônios. Tá? Para ele, tá, o que acontecia era que, pelas imagens que ele obteve, os neurônios eles eram retículos, certo? Eles eram contínuos, eles formavam uma rede, as células eram em rede, certo? Não existia sistema nervoso agrupado, tá? Bom, alguns anos depois, Santiago Ramon e Cajal, tá? Ele aprimorou a técnica de Golgi e conseguiu observar que, na realidade, não era uma rede contínua, era uma rede descontínua. Tá? Os neurônios eles tinham pequenos espaçamentos entre as células, tá? Espaçamentos hoje que a gente chama lá, por exemplo, em muitas situações, de espaço de fenda sináptica. Então perceba, Cajal aprimorou a técnica de Golgi e mostrou que a conclusão de Golgi estava incorreta, certo? Então o que você tem aqui? Você tem uma evolução do conhecimento. E os dois ganharam o prêmio Nobel. Um pela técnica e o outro pelo aprimoramento do conceito, tá? Que é fundamental e é válido até hoje. Newton, tá, descreveu a base da física mecânica que a gente usa até hoje, tá? E por mais de 200 e tantos anos, a gente soube que, segundo as demonstrações matemáticas dele, que a gravitação ele é um fenômeno instantâneo. Lembra, se é instantâneo, é algo assim, ó, pum, daqui foi para lá, certo? Enquanto que, no início do século passado, Einstein, através da relatividade geral, mostrou que a velocidade da luz ela é o limite da transmissão. A velocidade máxima é a velocidade da luz. Não existe uma velocidade maior do que essa até hoje. Então o fenômeno ele não pode ser instantâneo. Então o que a gente faz? A gente pega Newton e descarta totalmente? Não. A gente pega Newton e corrige, certo? Mantém o que está adequado e corrige. E hoje a gente sabe que o próprio trabalho de Einstein ele tem correção. Então, perceba, a ciência ela evolui, ela
avança e complementa-se. Tá? Então vamos lá. Considerando isso, tá? A ciência ela pode ser dividida em duas grandes áreas. O que a gente chama de ciência básica e o que a gente chama de ciência aplicada. A ciência básica, pura ou formal, é aquela que desenvolve as teorias, as leis, né, os teoremas, os conceitos de verdade e consistência, fazem uso da dedução da ideia. Tá? Então, a ciência pura é aquela que geralmente é desenvolvida dentro das universidades, dos institutos, dos centros de pesquisa. Tá? A ciência aplicada é aquela que aplica os conceitos adquiridos na ciência básica, tá? Para atender às necessidades dos indivíduos. A ciência aplicada ela tem como característica o seu uso material, certo? Em geral, as pessoas dizem muito grosseiramente que a ciência básica não serve para nada, que o que serve mesmo é a ciência aplicada. Tá? Só que se você não tem fundamentação básica, não tem conhecimento para aplicação. Então, uma depende da outra, certo? Tá? Então, o exemplo que eu gosto de dar é de Maxwell. Hoje vocês conhecem Maxwell e sabem que ele é o pai do eletromagnetismo. Tá? Maxwell ele era financiado pelo parlamento inglês. Tá? E durante determinadas... lembra, a ciência é difícil. Imagina, no século XIX, XX era difícil, no XIX era difícil, no XVIII era difícil. Então, sempre é difícil. E alguns, na Câmara dos Lordes, no parlamento, questionaram para que servia aquele trabalho dele, para que servia o estudo teórico do eletromagnetismo. Ele descobriu um negócio que ninguém sabia para que nada. Pois é, a ciência básica dele permitiu com que a gente aprendesse e utilizasse as ondas de rádio e TV, certo? E N outras aplicações, através da ciência aplicada, utilizando bases conceituais da ciência básica. Tá? Então é importante a gente entender que a ciência básica ela é tão importante quanto a ciência aplicada. Eu tenho muitos colegas na instituição que eu trabalho que dizem que só fazem ciência aplicada, mas não porque eles querem atender a necessidade da sociedade, porque eles acham que ciência básica não serve para nada. E isso é muito generalizado dentro do meio científico, isso é muito incorreto. Tá? Dentro das áreas de ciência, você vai ter as ciências naturais e as ciências sociais. As ciências naturais são aquelas que estudam as leis da natureza, do mundo natural real, enquanto que as ciências sociais, elas estudam a sociedade e aquilo que está associado ao comportamento humano. Em geral, as grandes áreas, né, dessas duas sub-áreas, elas são divididas nesses três elementos. As chamadas ciências biológicas, que estudam o ser humano e os fenômenos naturais, então tudo que envolve a natureza por trás. As ciências exatas, que são originárias da física, né, no ponto original, então é onde você tem a aplicação matemática, as engenharias. E as ciências humanas, que fazem o estudo social e comportamental da relação humana. Essas são as grandes áreas. Tá? Não existe as ciências da saúde. As ciências da saúde são uma sub-área das ciências biológicas. Tá? Não existe as ciências sociais ao mesmo nível das ciências humanas, certo? Ciências sociais elas estão dentro da grande área ciências humanas, tá bom? Então, aqui a gente está quase concluindo a indicação da diferença entre ciência e tecnologia, tá? Que está muito relacionado à ideia de ciência básica e de ciência aplicada. A ciência ela produz conhecimento, tecnologia produz a técnica, tá? Então olha só, qual o propósito da ciência? É explicar coisas. Qual é o propósito da tecnologia? Fabricar, certo? Qual o objeto de interesse da ciência? O objeto é o objeto natural. A tecnologia é o objeto artificial.
Como é o processo científico? Ele é de análise, ele é analítico. Em tecnologia é de síntese, é de construção. Qual o procedimento em ciência? Ela procura simplificar o fenômeno. Em tecnologia, aceita a complexidade. E o resultado em ciência? Conhecimento generalizável. Em tecnologia, objeto particular. Certo? Então, a finalidade da tecnologia é você produzir uma técnica, produzir um produto, produzir um elemento que te permita contribuir com a sociedade, certo? Enquanto que o propósito da ciência é explicar, é analisar, é aumentar o conhecimento sobre aquele fenômeno. Tá? E para a gente finalmente terminar, a ideia de verdade em ciência, ela é a base inicial do trinômio científico. Tá? Quando a gente fala verdade em ciência, uma verdade em ciência, ela é, na realidade, é uma intuição, é uma hipótese, é uma possibilidade. Tá? Por isso que verdades, elas podem ser verdadeiras ou falsas. A verdade de um, ela pode ser diferente da verdade de outro em relação ao mesmo conteúdo. Mas a gente tem que lembrar que verdades são possibilidades. Em ciência, verdades são possibilidades. Evidência, tá? São objetos de estudo para verificação em ciência, tá? Então pensa, uma evidência, ela é um objeto material, muitas vezes, ou imaterial, que pode contribuir na hora em que você testa, na hora em que você verifica, se aquela sua verdade, aquela sua possibilidade, ela é adequada ou é inadequada, certo? Isso. As evidências, elas precisam ser testadas para que as verdades sejam analisadas. Depois que você testa as evidências, você pode concluir. Isso permite você ter certeza. Lembrando que certeza em ciência ela é temporal, né? Olha, Newton estava certo, só que não em tanto. Tá? Então, certeza é o objetivo da investigação científica é investigar as verdades, possibilidades, para que possam ser afirmadas as certezas. Tá? Então, ó, a certeza é a confiança na verdade que está fundamentada na evidência. Sem certeza, só nos resta ignorância, dúvida e opinião. Opinião é especulação. Opinião é como se fosse verdade, é o produto da intuição. É você ter uma pergunta e essa pergunta ter hipóteses, suposições. As verdades são suposições, são hipóteses. Elas precisam ser testadas, verificadas. Esses testes e verificações vão permitir com que você racionalize e essa racionalização vai permitir com que você conclua, certo? E essa conclusão é o que vai lhe dar certeza, tá bom? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha sido proveitosa, ficou longa, essa é a última aula longa, tá? Depois vão ficando mais simples. E se vocês tiverem dúvida, pergunta aí nos comentários e tudo mais. E vamos em frente.